Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 23 do podcast O Pai Old School. E hoje nós vamos falar sobre o segundo eixo, né? o outro eixo da questão dos temperamentos. Eu esqueci de me apresentar novamente, meu nome é Rafael Henriques. E no episódio passado, quem não ouviu ainda, ouça, porque ali tem umas explicações muito importantes, até pela questão da filosofia simbólica não ser uma coisa tão difundida, ou tão conhecida, ou tão idolatrada, né, quanto, por exemplo, o método científico. Eu dei alguns exemplos lá do porquê a ciência tem alguns problemas em ser usada em certas situações, né? E a simbólica, ela obviamente não tem comprovação científica, afinal de contas é um outro método. Seria meio estranho você falar que para a simbologia ter validade, ela tem que ser validada pela ciência. São duas categorias de coisas totalmente diferentes e hoje nós vamos falar sobre o segundo eixo, né? O episódio passado nós falamos sobre o eixo quente e frio. E hoje o outro lado da história é o eixo seco e úmido. E mais uma vez eu vou aqui apelar para o bom senso de vocês e fazer uma pergunta bem simples assim. Quando alguém diz que uma pessoa é uma pessoa seca, o que vem na cabeça assim intuitivamente, né? Dá um pause e pensa assim por 30 segundos sobre isso. Você provavelmente vai chegar à conclusão de que uma pessoa um pouco mais ríspida, uma pessoa que talvez beire a falta de educação, se você for pegar ela enquanto uma coisa bruta, né? Claro que você consegue lapidar isso ao longo do tempo, você consegue melhorar isso, mas eu não estou falando de intervenções que a gente possa fazer, eu estou falando de como a pessoa, no sentido de essência mesmo, a primeira reação dela, a primeira coisa que vem na cabeça dela instintivamente na hora dela se relacionar, na hora dela reagir às situações do mundo. E aí a pessoa mais seca, ela vai ser um pouco mais ríspida, ela vai ser talvez até um pouco áspera, né? Você imagina uma coisa seca, você pode pensar na terra, né? Uma terra bem dura, seca, empoeirada, uma coisa 100% fixa, né? É uma pessoa, talvez uma pessoa que beira a teimosia. Então é uma coisa que fica ali. Você imagina um deserto, né, com a terra seca e rachada. Aquilo ali provavelmente vai continuar daquele jeito ali por milênios, né? A não ser que tenha alguma mudança estrutural muito forte, mas de qualquer forma isso leva décadas, séculos, sei lá, não sou especialista nisso, mas é uma coisa que está firme, fixa e que ela dificilmente vai mudar aquela conformação ali. Essa é a pessoa seca, é o parâmetro seco da personalidade ou do temperamento, né? E do outro lado, no outro extremo desse eixo, vai estar a umidade. A umidade, você pensa na água, né? A água, ela é o líquido talvez mais famoso e mais importante que a gente tem. E ela tem uma capacidade muito grande de se moldar a vários ambientes, a várias circunstâncias, a várias situações. Então, ela é o contrário da secura, né? Da rispidez, ela é o contrário da terra. A terra, você pega um bloco de terra duro, seco, você não consegue moldar aquilo muito fácil, né? Às vezes, se você pegar, sei lá, uma escavadeira, uma pá, alguma coisa, você consegue ir batendo naquela terra até ela se dissolver, e aí você consegue botar num recipiente. Mas dá um puta de um trabalho, né? Não é uma coisa muito simples. A água já é o contrário. Você tem uma garrafa em forma de, né, garrafa PET de 2 litros, e aí você pega aquela água, bota no outro recipiente, ela toma a forma do recipiente. Se você jogar pelo chão, ela espalha com facilidade e envolve tudo que tem por ali. Né? Imagina que você está num corredor e aí alguém joga um balde de água. Assim, ela vai passar por você, ela vai, né, passar em volta, passar por cima e vai seguir o curso dela. Imagina um rio, né?
O rio é um exemplo muito clássico porque ele vai se moldando. Aqui na minha cidade tem um rio muito esquisito que quando começou a ter essa época agora de seca, né, ele começou a secar, tá chovendo muito pouco. E aí o que a prefeitura faz, eu acho até um tanto inteligente, ela começou a passar, porque começou a ficar, virou uma grande poça, né? Não tinha nem fluxo de água mais. Virou uma grande poça, assim, umas águas empoçadas, dando pernilongo pra caramba. O que a prefeitura fez? Começou a escavar do fundo do rio e jogar para os lados, do fundo e jogar para os lados. Em momento algum o rio deixou de correr porque tinha um trator ou tinha alguém lá dentro trabalhando, ele continuou correndo. E depois que você moldou ali aquele leito do rio, né, de uma forma totalmente diferente, o rio vai se adaptar àquilo e é isso. Então a umidade ela tem a ver com adaptação e envolvimento, né? Então aí pronto, a gente tem então a nossa conformação, né? Uma pessoa mais seca com uma pessoa mais úmida, mais flexível, mais acolhedora. E aí então a gente tem literalmente agora os 4 temperamentos. Uma pessoa seca e com um temperamento mais voltado para o quente, ela vai ser colérica. Provavelmente é uma pessoa que tem uma vantagem muito grande, por exemplo, de ser líder, porque ela... Não sei se vocês já ouviram falar de uma pessoa que fala assim, não, eu não sirvo para ser dono de empresa, ou não sirvo para ser chefe, porque eu não sei mandar, já viu isso? Essa frase, já elimina a pessoa de ser colérica. Geralmente o colérico tem muita facilidade de guiar pessoas, porque ele não liga muito para os sentimentos dela, ele tende a ser mais prático, ele tende a ser... prático é a palavra, assim, tende a ser uma pessoa que, bom, tá chateado comigo, mas infelizmente eu falei o que eu tinha que falar, eu dei a ordem que eu precisava dar, eu fiz o que eu tinha que fazer, não gostou, paciência, a vida é assim. Esse é basicamente o colérico. Você tem na parte úmida, né, e quente, você tem o sanguíneo, que é uma pessoa que tende a se adaptar muito bem também a várias situações, porque se a água já é adaptável, imagina o ar, né? E o ar você tem que ter que tomar cuidado, porque você não consegue, dependendo do ambiente, e esse é um problema do sanguíneo, dependendo do ambiente, você precisa formatar ele muito bem. Você precisa dar direções claras e certas, porque senão a tendência do sanguíneo é se perder muito, porque ele vê com muita animação muitas coisas. Então é até difícil dele centrar e focar numa coisa específica. Não por acaso, existe uma relação até quase que intuitiva entre o temperamento sanguíneo e graus, né, de déficit de atenção. Por quê? Porque o sanguíneo ele é uma pessoa naturalmente distraída, exatamente por ele, como ele consegue se adaptar a praticamente tudo, a todos os ambientes, a todas as coisas, a todas as atividades, ele tem muita dificuldade de ter um foco, porque ele gosta de tudo, ele tem facilidade para né, socializar, ele tem facilidade para fazer amigos, ele tem facilidade para se dar bem com os colegas de trabalho, ele dificilmente vai arrumar confusão em algum lugar. Esse é o superpoder do sanguíneo, mas ele tem o problema de não ter foco, de ser uma pessoa dispersa, enfim, uma coisa mais nesse sentido. O fleumático já vai ser a parte fria e a parte úmida. Ou seja, ele vai tender a olhar mais para dentro, ele vai tender a ser mais introspectivo, mas ele consegue, dependendo da boa vontade dele, e isso eu falo porque quem vos fala aqui é um fleumático, dependendo da boa vontade dele, dependendo de como as coisas estão, dependendo de várias situações, ele consegue se adaptar muito bem, o que não quer dizer que ele goste de ficar se adaptando o tempo todo. Mas é uma espécie de superpoder que o fleumático tem. Só que como ele não é mais o ar, né? Ele não é um temperamento quente, ele é um temperamento frio, da porção fria da coisa, ele tende a ter um pouco mais de foco. Ele tende a ter um pouco menos de prazeres no mundo, assim, de gostar de muitas coisas, ele tende a ter mais foco. O fleumático, ele
ele tem mais facilidade de dizer não do que o sanguíneo e talvez isso jogue ele para um pouco da questão de ser antissocial. Isso pode acontecer, não é sempre. Apesar disso, ele consegue se adaptar em várias situações onde provavelmente o melancólico não se adaptaria. E aí o melancólico é o quarto temperamento, ele vai ser a parte seca e a parte fria, ou seja, ele é quase que 100% voltado para dentro. O melancólico, ele pode, eu tô falando aqui como um arquétipo, tá, praticamente, não quer dizer que todas as pessoas que são desses temperamentos vão ser exatamente desse jeito, mas é um arquétipo, é um guia, é uma referência. Tá? As histórias de vida das pessoas vão jogar elas para várias situações, e aí com o tempo elas podem aprender com isso ou não, elas podem tomar raiva de certas coisas ou não, isso aí depende da pessoa, não é função da simbólica e do temperamento prever como serão as coisas, mas é um guia, tá? O melancólico ele tende a ser, além de muito fechado, mais do que o fleumático, ele tende a ser mais irredutível, menos flexível. São extremamente leais, pessoas que se são amigos seus, vão te defender até o fim, morre abraçado com você. São pessoas que são extremamente confiáveis. Muito provavelmente são pessoas que você pode contar segredos e pode, enfim, né, confessar coisas que a tendência é que aquilo morra ali. Mas o problema é que são pessoas que são muito voltadas para dentro, né? E aí, com o tempo, isso pode acabar virando uma coisa até prejudicial para a própria pessoa mesmo. Porque é difícil para o fleumático se abrir, é difícil porque dentro do peito dele praticamente não tem um coração, praticamente tem um bloco de pedra, né? Não no sentido ruim, de novo, não é que eu estou dizendo que todo melancólico seja frio e calculista, não é isso. Mas é uma dificuldade estrutural do melancólico em ter maleabilidade, ter bom senso. Às vezes o bom senso é uma coisa que falta para o melancólico, porque ele é extremamente literal, ele é extremamente fixo no chão. É difícil para o melancólico visualizar sonhos e coisas lá na frente, que não sei o que, não sei o que. Então, essa seria mais ou menos o nosso mapa, né? O que a gente tem dentro dessa introdução aos temperamentos. E aí, mais para frente, provavelmente semana que vem, para vocês não ficarem cansando demais de ficar falando só disso, provavelmente semana que vem eu volto com esse assunto, amanhã eu devo trazer uma outra coisa. E aí a gente começa a explorar mais a coisa individual de cada temperamento. Vai ser muito legal. Eu espero que vocês acompanhem esse e os outros conteúdos também, né? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Então é isso, muito obrigado. Eu gostaria muito que, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, eu vi que chegou uma galera aí ultimamente. Se você está ouvindo esse episódio a primeira vez, faz o seguinte, dá uma chance, assim, escolhe 3, tá? Esse mais 2 episódios, aí você assiste. Se você gostar, você começa a seguir para receber sempre o conteúdo e acompanha a gente, tá? Me segue também lá no Instagram, o.pai.oldschool, e tem também o canal no YouTube, o Pai Old School, e lá no canal do YouTube tem uma aula bem completa, bem ampla, bem legal, de 1h15, se não me engano, sobre como desenvolver filhos confiantes, filhos que tenham confiança em si mesmo, com autoestima legal e tal. É uma aula bem completa, bem bacana. E é isso, tá? Eu gostaria muito que vocês continuassem acompanhando aí. Se quiser mandar sugestão de tema lá no Instagram também, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Muito obrigado e até a próxima.